Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Coração Misericordioso de Jesus. O Evangelho está em São Mateus, capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento das taxas. Disse-lhe: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. Como Jesus estivesse à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que come vosso mestre com os publicanos e com os pecadores? Jesus, ouvindo isso, respondeu-lhes: não são os que estão bem, que precisam de médico, mas sim os doentes. Ide, aprendei o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, neste evangelho, nós vemos o relato da conversão de São Mateus. Ele mesmo relata a conversão dele no evangelho que ele escreveu. São Mateus era um cobrador de impostos, ou seja, uma classe que era desprezada e odiada pelos judeus naquele tempo, porque, de uma certa forma, estava a serviço do Império Romano, que subjugava os judeus. E alguns desses cobradores de impostos roubavam, tiravam mais daquilo que era exigido pelo Império Romano, para se enriquecerem à custa dos outros, como o exemplo claro de Zaqueu, que diz que restituiria tudo aquilo que ele tinha roubado dos pobres. Então, por isso que os fariseus odeiam tanto os cobradores de impostos, porque eles ficavam ricos e muitas vezes alguns deles cometiam o pecado da avareza, roubavam o povo. E aqui Nosso Senhor vai e chama Mateus à conversão. E o interessante é que Mateus, tocado pelas palavras do Senhor, segue-me, ele não somente se torna discípulo do Senhor, mas imediatamente, como consequência do discipulado dele, ele se torna missionário. Ele organiza um grande banquete, porque a mesma experiência que ele tem com Jesus, ele quer que os companheiros dele de trabalho, os demais cobradores de impostos, publicanos, tenham com o Senhor. E então ele faz esse convite nessa mesa com o Senhor e com os seus discípulos. Acontece que Jesus se coloca na mesa com os discípulos e Jesus está em um banquete. O que isto significa? Significa que tudo que Jesus faz é caminho de santificação. Ele está nos ensinando a santificar o nosso banquete. Quanto é importante hoje a família ter um banquete unido, para o diálogo. Quanto é importante hoje a família se desligar do celular na hora do banquete, ter aquele horário próprio do banquete. E Jesus santifica o banquete dando exemplo para eles, que naquela cultura de muita gula, que era própria do Império Romano, muitos deles comiam tanto que iam num vomitório para despejar o que comiam e comer novamente. Jesus dá um exemplo de temperança. Ou seja, Jesus ensina a eles como se colocar no banquete com temperança, de uma forma saudável, de uma forma que a minha alimentação, o meu banquete glorifique a Deus. E Jesus aproveita esse momento para que, assim como ele conseguiu converter Mateus, chamou Mateus ao seu seguimento, para chamar também os demais cobradores de impostos ao seu seguimento. Acontece que os fariseus não entendem assim e reclamam os discípulos por que ele come com os pecadores, com os publicanos, e Jesus é bem concreto. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significam estas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus está dizendo aqui concretamente o que é que ele tem refeição com os publicanos, com os pecadores. Porque ele quer a conversão e a salvação deles. Não é para que eles continuem no pecado. Em nenhuma passagem do Evangelho você vai encontrar Jesus Cristo dizendo: continue no seu pecado, continue fazendo o que você está fazendo. Mas, pelo contrário, Jesus fala concretamente: vai, não tornes mais a pecar. Em alguns casos, Jesus chama um segmento mais radical: vai, vende tudo que tens, vem e segue-me, dá aos pobres e depois vem e segue-me. Ou seja, nosso Senhor, ele não legitima o pecado deles, mas, pelo contrário, nosso Senhor o chama à conversão. E por isso nosso Senhor se coloca em refeição com eles, para também dar a eles a oportunidade de, naquele momento de alegria, porque todo banquete significa alegria,
todos nós nos alegramos em um banquete, nosso Senhor aproveita esse momento de alegria para levá-los à boa nova do Evangelho. Ou seja, veja a inteligência de São Mateus. Ele vive o discipulado, ele se encontra com o Senhor e ele leva outras pessoas a se encontrarem com Jesus nessa experiência de discípulo missionário. E por isso nosso Senhor aqui está dizendo justamente isso. Ele fala até isso, que ele não vem chamar os justos, mas os pecadores. Porque Jesus quer a conversão dos pecadores, não que os pecadores continuem no pecado, mas a conversão dos pecadores. Por isso ele se aproxima dos pecadores, para que somente por ele os pecadores tenham uma vida nova na graça de Deus, assim como teve São Mateus. Que o Senhor nos torne misericordiosos. E Jesus, quando fala isso, eu quero misericórdia e não sacrifício, na verdade, o que Jesus quer dizer com isso? Que é preciso exercermos de misericórdia para com aqueles que mais precisam e necessitam, com as obras de misericórdia corporais e espirituais, para com aqueles necessitados, que a exemplo de Jesus possamos ser sinal na vida daqueles que estão doentes, e como São Mateus, possamos viver o discipulado missionário do Senhor. Então, peçamos a intercessão de Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.